Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos todos aqui reunidos para fazer mais um Evangelho no Lar. O Evangelho da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, nosso guia e modelo, que nos assistam, que nos dê toda assistência, todas as bênçãos necessárias, que as falanges espirituais que vão nos acompanhar nesta noite, que estejam presentes para nos fortalecer e nos abrir a nossa ideia para que nós possamos entender um pouco mais dessa doutrina que nos esclarece tantas coisas, tanto ensinamento. Pedimos luz para os nossos mentores, nossos guias espirituais, para que eles possam nos manter equilibrados e direcionados naquilo que hoje vamos estudar, naquele capítulo que nos cabe para hoje. Queridos irmãos, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, e que assim seja. Dando continuidade no capítulo que começamos ontem, a introdução, autoridades da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. A concordância do ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ele ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que se está sob o império de uma obsessão ou se relaciona com um espírito enganador. Esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiuns, de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A garantia única seria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Cabe-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se prendem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um princípio novo deve receber sua solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diferentes pontos ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, pois, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado sobre suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte. Alírias, como já se tem disso, vários exemplos. Foi esta unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira.
E antes que se conhecesse as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível, tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque estás de acordo com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não, nos colocamos de modo algum com o árbitro supremo da verdade, e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa. Porque não somos mais infalíveis que um outro. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os espíritos sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente a que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações chegadas de diversas partes, tanto da França como do exterior, reconhecemos na natureza toda especial das revelações, que há tendência para entrar em um novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, por vezes feitas com palavras veladas, frequentemente passarão desapercebidas para muitos daqueles que as obtiveram. Muitos outros acreditaram tê-las com exclusividade, tomadas isoladamente. Para nós seriam sem valor. Só a coincidência lhe dá gravidade. Depois, quando é chegado o momento de liberá-las à luz da publicidade. Cada um, então, se lembra de ter recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos, que estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajudam a julgar da oportunidade para fazermos uma coisa ou dela nos obtermos. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade, o que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles contêm. Se de todas as partes os Espíritos tivessem vindo contradizê-los, esses livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todos as concepções fantásticas. O próprio apoio da imprensa não os teria salvo do naufrágio, ao passado que, privados desse apoio, não tiveram um caminho menos rápido
porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens, que não puderam suportar a prova deste controle, do qual ninguém pode contestar o poder. Suponhamos, pois, que alegrasse a certo espírito ditar sobre um título qualquer um livro em sentido contrário. Exponhamos mesmo que, numa intenção hostil e com o objetivo de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas que influência poderiam ter esses escritos, se não desmentidos, de todos os lados, pelos espíritos. E da adesão desses últimos que seria preciso se assegurar antes de lançar um sistema em seu nome, do sistema de um só ao de todos à distância da unidade, ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas quando milhões de vozes amigas partidas do espaço vêm de todos os cantos do universo, e no seio de cada família os atacam vivamente. A experiência sobre esse aspecto já não confirmou a teoria em que se tornaram todas essas publicações que deveriam supostamente aniquilar o espiritismo. Qual aquela que apenas lhe deve a marcha? Até hoje, não tinha encarado a questão sob este ponto de vista. Um dos mais graves, sem contradita, cada um contou consigo mesmo, mas sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que poderiam infligir ao espiritismo as seitas que gostariam de se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo à sua maneira. Quem tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seu ensinamento, farão cair toda modificação que se afasta da verdade. Resulta de tudo isto uma verdade capital. É que quem quisesse se colocar contra a ocorrência de ideias estabelecidas e sancionadas poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Disso resulta mais que as instruções dadas pelo Espírito sobre os pontos da doutrina ainda não elucidados não seriam lei, porquanto ficariam isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão com todas as reservas e a título de informação. Daí a necessidade de se ter, na sua publicação, a maior prudência, e no caso em que se acreditasse dever publicá-las, importaria não as apresentar senão como opinião individuais, mas ou mesmo prováveis
mas tendo em todos os casos necessidade de confirmação. É esta confirmação que se precisa alcançar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta. Se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Meus irmãos, o Espiritismo ele é muito rico em informações, né, que Kardec, ao estudar para transformar no livro do Evangelho, criou o livro dos Espíritos primeiro, depois o livro dos Médiuns e então o Evangelho. Para isso, queridos irmãos, Kardec ele não ouviu um só espírito, e sim vários espíritos que confirmassem para ele que aquilo seria uma verdade. E então, ali ele foi interrogando vários espíritos em vários lugares, em cidades diversas, e então por isso é falado que para um médium que declara uma novidade que ainda não consta nos livros, ele vai ter que passar pela avaliação, né, dos espíritos, porque um espírito leviano, um espírito brincalhão, poderá dar falsas mensagens em nome de alguém também, né, que ele usaria para se comunicar, mas poderia ser uma mensagem falsa. Então, muitas vezes a mensagem, quando ela é verdadeira, ela é dada em vários outros, por médiuns diferentes, como fala aqui na nossa leitura, para que ela se torne uma verdade. Então, o Espiritismo, ele não quer convencer ninguém a se tornar espírita. E sim, nós, no caso, o Espiritismo, ele propõe, né, as pessoas a estudarem, a pesquisar, a buscar a sua verdade. Porque, na verdade, o Espiritismo ele não é uma religião formada como várias religiões que conhecemos. Ele é uma doutrina que estuda a filosofia, né, a ciência e a religião. E por isso nos mantém nesse caminho que nos leva aonde Kardec descobriu que existia a vida pós-morte através dos espíritos. E aí nós temos uma base, né, para saber de onde viemos e para onde vamos. E isso nos conforta, nos dá um alento, né, para tanta coisa que acontece. Bom, queridos irmãos, esse é o entendimento que eu tenho hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que cada um vai procurar estudar mais e querer se informar mais, né? Então vamos passar as nossas orações. Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso irmão e mestre. Agradecemos, Senhor, a oportunidade desse evangelho, que muito nos esclarece, que muito nos dá força para seguirmos. E sabemos, Senhor, com as leis que existem dentro da nossa doutrina, que não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, Senhor, vamos orar para que nossos irmãos que estão os doentes nos hospitais, que eles recebam força, que eles recebam a luz, e a eles são merecidas. Que todos aqueles que hoje têm um parente, um irmão, um vizinho necessitado, que nós possamos, com as nossas forças do pensamento, levar até esse irmão a luz necessária para que ele saiba o caminho que ele tem que seguir. Porque, meus irmãos, o caminho da porta larga é o mais fácil, mas não é o melhor. Então, quando as dificuldades batem à nossa porta,
não ficamos bravos, porque Deus está conosco e Ele vai nos conduzir na porta estreita. Tenhamos fé e esperança sempre. Jamais percam a fé e a esperança, pois é elas que nos mantêm fortes e saudáveis. Queridos irmãos, elevamos os nossos pensamentos àqueles irmãos que desencarnaram e que precisam do apoio dos nossos irmãos que vêm resgatá-los, que vão levar a hospitais para seus tratamentos edificantes, para que depois eles possam ir para suas colônias. Senhor, agradecendo sempre a cada oportunidade que o Senhor nos dá, a cada dia, cada amanhecer, com muito amor nos nossos corações, agradecemos sim esta bela oportunidade. Pedimos também, Senhor, que o Senhor fluidifique nossas águas com a medicação necessária que cada um precisa, que nós possamos receber conforme o nosso merecimento, seja medicação para o corpo físico ou para o corpo espiritual, que ele receba tudo aquilo que nos faz bem, conforme nosso merecimento. Graças te damos, Senhor, e que assim seja.